Professor, eu queria trazer algumas participações aqui da nossa audiência, porque o nosso chat está em chamas, né? É um assunto que desperta muitas paixões. E a gente vem falando aqui desde ontem, na verdade, desde a denúncia, desde o relatório divulgado pela Polícia Federal, que é muito importante que esse julgamento não seja um julgamento político, apesar de ter uma importância política avassaladora, né? E aí o Pedro Damasceno diz aqui, qualquer vacilo processual pode gerar uma futura anulação, assim como ocorreu com Lava Jato. Ele completa aqui, processos políticos vão muito além das leis, infelizmente. O Zé Carlos Menezes participa dizendo, gente, só de militares e ex-presidente terem sido denunciados já é um grande avanço em relação ao que já se fez nesse país. O que é preciso agora é um processo legal impecável. Então, tem aqui o Pedro falando de vacilo processual, o Zé Carlos falando da necessidade de um processo legal impecável, dando em condenação ou não. A Nilza diz, eu concordo com o Zé Carlos e acho que a busca por anistia é um caminho que esse tipo de criminoso tenta, porque funcionou no passado e não deveria funcionar daqui para frente. Quais são as possibilidades aqui, no caso de um vacilo processual, como diz o Pedro, ou de um processo legal que não seja impecável, como diz o Zé Carlos, de qualquer pena decidida agora nesse julgamento ser revista mais para frente, ou no caso de um presidente que seja contra uma pena estabelecida agora e queira dar algum tipo de perdão, o que pode acontecer daqui para frente em consequência do processo ou em consequência de uma mudança da situação política do país? O que eu consideraria é que a probabilidade de uma anulação futura desse inquérito, ou eventualmente dessa ação penal, até de uma condenação, a probabilidade de um futuro perdão depende menos, no fundo, do quanto os ministros seguem aquilo que eles acham que é a melhor interpretação dessas regras processuais, inclusive regras sobre impedimento de expressão, é menos sobre isso, no fundo. A probabilidade desses possíveis anulações, possíveis perdões, etc., no futuro, ela vem muito mais, ela é alterada muito mais, ela flutua muito mais em função de quem atua depois e quem estará depois no Supremo, quem estará depois na turma, quem será o relator no futuro, quem será o presidente no futuro, depende muito mais disso. O Felipe Cerqueira, só para complementar isso que você está dizendo, professor, o Felipe Cerqueira responde um comentário do Oscar Fergutz, que o Oscar diz o seguinte, polêmica na ação do Xandão é diferente do juiz e o promotor trabalhando juntos, não? Ao que o Felipe responde, sim, mas o quanto essa diferença, qual vai ser essa diferença daqui a, por exemplo, 5 anos, se o Cássio resolver anular o processo todo porque os ventos mudaram? Essa possibilidade existe? A possibilidade de outro ministro ter um papel maior em relação a esses inquéritos e processos que não o ministro Alexandre de Moraes no futuro existe. Essa possibilidade sempre existe, por razões diversas. E aí, de novo, o meu ponto é, se um outro ministro eventualmente for relator e receber uma petição de anulação, por exemplo, de algum elemento da produção das provas ou até de alguma decisão ao longo do processo ou de todas as decisões ao longo do processo inteiro, isso vai depender menos da melhor interpretação possível que os ministros hoje acham que estão adotando das regras processuais, vai depender mais de quem é essa pessoa, no que essa pessoa acredita e qual é a estratégia dessa pessoa em relação à atuação na corte, que envolve participar de coalizões, o que envolve seus planos para o futuro na corte e assim por diante. E isso, de novo, é uma lição que nós temos de uma quantidade grande de estudos sobre Supremo Tribunal Federal e cortes superiores em diversas partes do mundo, que esses ministros, esses juízes de cortes supremas, eles são influenciados e tomam as suas decisões em parte em função do que diz o direito, mas também em grande parte em função das suas convicções políticas e também em grande parte em função da sua estratégia em relação à sua atuação. Eles estão tomando decisões como pessoas que estão no ambiente de trabalho e estão querendo manter boas relações, às vezes, com seus colegas de trabalho. A última coisa que eu diria sobre isso, que eu acho que apareceu aí nos comentários, é essa questão do julgamento técnico, né?
na vasta maioria das vezes, as pessoas olham para um julgamento cujo resultado lhe agrada e dizem, esse foi um julgamento técnico. E olham para um resultado um julgamento cujo resultado não lhe agrada, elas discordam, elas olham, aqui foi uma decisão política. É absolutamente difícil para qualquer pessoa, inclusive para mim, conseguir ir para além desse instinto e pensar focado mais, né, numa racionalidade e tentar se ancorar em evidências científicas para poder fazer um argumento de aqui houve um desvio maior ou menor em relação ao que era previsto, dadas as regras processuais, dadas as regras de direito material. Isso é bastante difícil de fazer. Professor, a gente está tratando aqui de um crime que é um crime novo. Foi tipificado, aliás, durante o próprio governo Jair Bolsonaro, que é o crime de tentativa de golpe de Estado. E a lógica, o argumento para se punir a tentativa do crime e não o próprio crime é que se um golpe de Estado é completo, não haverá quem o julgue. Então, a gente precisa definir aqui onde é a linha que separa o acordar com vontade de fazer um golpe de Estado e não fazer muito a respeito e o botar em marcha aquilo que a gente pode caracterizar concretamente como uma tentativa. A impressão que eu tenho, e sempre ressaltando, eu não tenho nenhuma formação em direito, a impressão que eu tenho como leitor do inquérito da Polícia Federal, a gente já estava conversando um pouco antes sobre isso, é que a força desse inquérito, onde está comprovada a tentativa de fato por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro e de alguns militares de dar esse golpe, o trabalho na direção de dar esse golpe, está nessa reunião que aconteceu, se eu não me engano, em 17 de dezembro, dentro do Palácio da Alvorada, uma reunião sobre a qual a gente tem os depoimentos do ex-comandante da Aeronáutica e do ex-comandante do Brigadeiro Batista Júnior e do general Freire Gomes, que era comandante do Exército, em que eles contam quanto foram pressionados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para que oferecessem apoio militar numa intervenção no TSE que levasse à anulação das eleições e impedissem a posse em 1º de janeiro do presidente Lula. A mim parece, aí a gente já não está mais conversando sobre quem que vai julgar. Estamos olhando para o inquérito, o que o inquérito apresenta, à luz, evidentemente, da denúncia apresentada pelo Gonê, pelo Procurador-Geral da República. A mim parece que, juntando esses dois depoimentos, em se tratando de quem são essas testemunhas, levando-se em consideração que os dois resistiram de forma enfática. Existe a descrição, num dos depoimentos, de Brigadeiro Batista Júnior se levantar e bater a porta na cara do ministro da Defesa, em outra reunião. Existe também a descrição isso faz parte do depoimento do Brigadeiro Batista Júnior, que houve um momento em que o general Freire Gomes se virou para o presidente e falou: presidente, se o senhor continuar insistindo nesse ponto, eu vou ser obrigado a lhe dar voz de prisão. Quer dizer, foi neste sentido e neste nível os diálogos que aconteceram ali naquele mês de dezembro de 2022. A mim parece que ali tem prova o suficiente de que uma tentativa de golpe de Estado foi posta em marcha. Eu estou sendo leigo demais ou isso é de fato o suficiente para materializar a prova de que o crime aconteceu? Eu acho que qualquer pessoa só vai conseguir formar a sua própria opinião sobre a força dessas provas e quão convincente essas provas são após o processo penal, de fato, ou seja, após o inquérito, se a denúncia for recebida, após esse processo ser efetivamente instruído, quer dizer, as provas serem produzidas dentro desse processo. E isso é muito importante porque só dentro desse processo nós vamos ter provas produzidas efetivamente com algum grau de controle, de mais imparcialidade e de atuação das defesas. O inquérito
não foi desenhado para ser exatamente isso. Não vejo problema que não tenha sido desenhado para ser exatamente isso. A gente primeiro, na lógica toda do inquérito, primeiro vamos ver se uma acusação, se há provas suficientes para montar uma acusação, e depois a gente vai levar essas provas para um processo judicial. Esse processo judicial não aconteceu ainda. Então, eu acho que para qualquer pessoa no Brasil, depois que se for instaurada a ação penal, quando chegar no momento em que o ministro relator dessa ação penal disser estamos prontos, vamos marcar o julgamento, ou seja, as provas já foram produzidas dentro do processo penal, elas já foram sujeitas a contraditório dentro do processo penal, esse é o momento em que aí sim, acho que qualquer pessoa do Brasil pode e deve, né, olhar tudo que está lá e dizer acho convincente, não acho convincente, acho menos convincente ou mais convincente. Nesse momento eu acho cedo demais. Eu acho que a gente pode acabar sendo traído por ver um lado da história, não ver todo o lado da história. Parte do que apareceu já nessa descrição que você fez agora, e eu acho que vai ser muito, muito presente nesse processo. A Polícia Federal tem esses 2 testemunhos gravados em vídeo. Não foram apresentados ainda, mas eles têm gravado em vídeo esses 2 testemunhos. Então, perfeito. Então, justamente sobre prova testemunhal. O que eu ia falar sobre é que uma grande parte do que vai ser avaliado aqui, se isso virar um processo, quando chegar na hora de decidir sobre o mérito, vai ser prova testemunhal. E aí vai ter casos em que tem uma pessoa dizendo que eu falei isso e outra pessoa dizendo que eu não falei isso, quando foi aquela reunião lá. Então, eu posso ter a prova testemunhal produzida, registrada em vídeo, mas isso foi registrado em vídeo no momento que a pessoa disse que alguém disse. Mas para a vasta maioria desses diálogos, a gente tem uma mensagem que foi enviada, mas não foi respondida, e aí eu tenho a prova de que essa mensagem de fato foi enviada, ok? Mas provavelmente havia conversas em paralelo, e eu não tenho o conteúdo dessas conversas presenciais e verbais em paralelo, então fica mais difícil de interpretar essas mensagens enviadas. A mensagem foi enviada, foi respondida, mas é uma coisa que foi talvez de propósito, né? As pessoas trocando mensagens estavam não querendo falar tudo e deixar coisas nas entrelinhas, talvez antevendo que um dia teriam, né, o sigilo quebrado. Então, muito vai ser prova testemunhal, e muito da dificuldade, eu não invejo em nenhuma medida, né, os ministros que vão ter que decidir sobre isso, vai ser prova testemunhal contra prova testemunhal, e isso vai ser um julgamento bastante difícil. Então, se eu compreendi bem sua resposta, o que o senhor está falando é que haverá naturalmente testemunhas da defesa e testemunhas que também estiveram nas mesmas reuniões podem se virar e falar, mas naquela hora você disse não sei o quê, ou não foi exatamente isso que você disse. Quer dizer, é nesse embate sobre informações a mais do que pode ter acontecido ou não nessas reuniões que poderia se desmontar. É isso, em essência, que você está me falando? Sim, e nesse sentido, esse processo não seria muito diferente de uma grande quantia de processos criminais, né, no Brasil, onde a vasta maioria das provas relevantes que têm peso são provas testemunhais, e quem vai julgar depois acaba se vendo diante da necessidade de dar mais ou menos força em função de diferentes provas testemunhais, ou seja, não tem nenhuma bala de prata, não tem nenhuma prova cabal. Então, não é algo muito diferente de muitos outros processos criminais, mas é algo que talvez, né, o público em geral não esperasse, ou gostaria de ter um cenário onde a gente tivesse mais prova escrita, por exemplo, mais coisa filmada, do evento realmente ter sido filmado, ou daquela reunião ter sido filmada, a gente ter acesso à filmagem. Acho que talvez muita gente fique um pouco frustrada de a gente acabar em um embate de testemunhos. Deixa eu lhe fazer, eu sei que o seu tempo está apertado, Ivarel, eu quero só te fazer uma última pergunta, por uma questão de clareza mesmo, de compreensão. O fato de estarmos falando de um comandante do Exército e de um comandante da Aeronáutica, quer dizer, funcionários públicos nos cargos mais altos das suas carreiras, cargos de imensa responsabilidade, tudo mais. O fato de serem quem são, terem a carreira que tiveram, estarem naquele momento, nas posições que estavam, dá algum tipo de peso a mais a eles como testemunhas, ou todo cidadão é igual perante a lei e não faz nenhuma diferença?
Acho que, em termos de cargo, ou até de uma expertise, um conhecimento, deveria haver uma consideração diferente se o que eles estão testemunhando é sobre um conhecimento de um tema, um conhecimento de uma questão técnica, e aí faça um testemunho de uma pessoa que não tem esse conhecimento técnico poder. Mas não acho que vai acontecer isso aqui, né? Eu acho que o processo não será sobre isso. As provas testemunhais vão ser em função de a pessoa falou A, B ou C ou não falou A, B ou C. A pessoa manifestou que tinha interesse em seguir adiante com um plano ou nunca manifestou esse interesse. E, portanto, não acho que deveria haver um tratamento diferenciado dessa prova testemunhal. Ou seja, nesse processo específico, não vejo por que o testemunho de 2 generais deveria, por si só, valer mais do que o testemunho de 2 deputados, ou 2 ex-generais deveria valer mais do que 2 ex-deputados, e assim por diante. Não acredito que o que precisa ser avaliado nesse processo justificaria esse tipo de diferença.